Eu trabalho com direito desportivo, exclusivamente com direito desportivo, desde 2002. O direito desportivo, ele é uma área, ele não é um ramo autônomo do direito ainda, ele está buscando ser, ele tem pós-graduação, ele tem mestrados, especializações, cursos de extensão, tem uma bibliografia que é crescente, não é extensa, mas é crescente, já tem muitos artigos, revistas sobre o tema, institutos próprios, mas ainda não é uma cadeira própria, uma cadeira autônoma dentro da graduação em Direito. Não tem nenhuma universidade, nenhuma faculdade no Brasil que tenha Direito Desportivo como matéria. Eu não sei quanto a medicina esportiva se existe já dentro da graduação. Na graduação não, só na residência. Na residência. Então, como funciona isso? O direito desportivo, por que ele ainda batalha para buscar essa autonomia dentro como outros ramos do direito? Muitas vezes o direito desportivo ele se interrelaciona com as demais áreas. Então, se você abre um departamento, acho até engraçado, um amigo meu foi trabalhar no Demarest no Departamento de Direito Desportivo, isso em 2005, 2006. Lá se montou uma baita estrutura para 3 advogados especializados em Direito Desportivo, e o Demarest investia numa área que então era nova, a Lei Pelé de 98, e naquele momento, com as recentes alterações da época, o campo tinha ainda muito a crescer e se esperava muito do direito desportivo, o que de fato aconteceu. Hoje a solidificação da área é bastante grande já. Só que ele falava para mim, poxa, é difícil trabalhar aqui no Demarest com direito desportivo. Eu dizia, por quê? Porque se vem uma reclamação trabalhista de um atleta do Corinthians contra o Corinthians, quem cuida é o Departamento de Direito do Trabalho. Se vem um estatuto social do Palmeiras para eu redigir ou cuidar de uma assembleia geral dos associados, conselheiros, quem cuida é o societário. Se vem ali um recolhimento tributário, como é a forma, né, de organização tributária de uma entidade esportiva, uma confederação ou federação, caía no departamento tributário e assim sucessivamente. Ele dizia, nada sobrava para a gente. Direito esportivo, o que é, então? Ele é uma área com muitas especificidades, ele tem nuances próprias dele, e quem não está no direito desportivo diariamente não está atualizado o suficiente para trabalhar com essas matérias. Então, um advogado trabalhista não consegue resolver um contrato de trabalho de um atleta, assim como um advogado tributarista não consegue entender as isenções. Quer dizer, com muito esforço isso tudo conseguiria, mas se cai num advogado desportivo, ele, por estar atualizado na área e diariamente viver essas constantes reformas legislativas, tem mais condição de dar uma solução melhor ao cliente, né? E o doping, onde ele está isso? O doping, ele está na justiça desportiva. Todo mundo pensa, poxa, justiça desportiva é direito desportivo? Não, justiça desportiva é só uma das áreas do direito desportivo. Direito desportivo tem, então, justiça desportiva, ele tem quem cuida de estatuto do torcedor, ele tem quem cuida da consultoria, gestão de RH, né, consultoria trabalhista, venda de jogador, transferências, o direito de formação, ele tem o advogado que cuida exclusivamente da parte societária, da parte até penal do direito desportivo, ele tem aqueles advogados que trabalham muito com a parte previdenciária dentro das instituições de esporte, confederações, federações e tal. Então, são diversas áreas, estão dentro da mesma matéria. O doping está na justiça desportiva porque ele acaba gerando um processo disciplinar. Não é a justiça pública quem julga casos de doping, é a justiça privada. Então, é a primeira noção que vocês têm que ter. Isso não vai para os nossos fóruns, nem civil, nem criminal, tampouco trabalhista, nem justiça federal. Quem vai julgar é uma justiça prevista na Constituição Federal, é a justiça desportiva, né? Está prevista lá no artigo 217, tem autonomia, tem prazo para julgar, é a justiça mais célere, ela tem vários preceitos, princípios diferenciados, inclusive, que fazem valer mesmo, como a celeridade, a falta de formalismo exagerado, e ela tem 60 dias para dar um resultado final. Poxa vida, então quer dizer que todo caso de doping acaba em 60 dias? Em
âmbito nacional. Então, a Justiça Desportiva Brasileira tem 60 dias para dar a solução final sobre um caso de doping, assim como sobre um caso de expulsão, um caso de xingamento, um caso de cusparada, um caso de documento irregular para inscrição num campeonato. Isso tudo que é julgado, o que a Justiça Esportiva faz é julgar disciplina e competição. Então, tudo que acontece na competição ou é questão disciplinar, cai na Justiça Desportiva. Se um clube não paga salário, aí sim vai para a Justiça do Trabalho. Se um clube não recolhe um imposto, por exemplo, aí sim, aí é questão fiscal, vai para a justiça competente, assim como a parte criminal, ou um descumprimento de estatuto de uma assembleia, vai para a justiça civil, e assim sucessivamente. O que acontece é o seguinte, a primeira instância do doping, como eu vou falar mais para frente, é sempre nacional, e a última instância é internacional. Então, o que a gente está falando em direito desportivo, exclusivamente de doping, são duas áreas. Primeiro, justiça desportiva. Segundo, direito internacional. Quem trabalha com doping necessariamente tem que falar idiomas. Olha, principalmente o inglês, que 90% dos casos são resolvidos em idioma inglês. Mas precisa estudar direito internacional. E qual direito internacional? Público ou privado? Privado. Tem que estudar direito arbitral. Tem que conhecer a arbitragem, porque os tribunais de lá de fora são todos constituídos de tribunais arbitrais. Nós estamos viajando amanhã exatamente para a sede do Tribunal Internacional do Esporte, para a Corte Arbitral do Esporte, para o CAS, conhecido CAS-TAS, né, a sigla em francês e a sigla em inglês. Nós temos uma audiência lá segunda-feira, o Bernardino vai como perito, eu vou como advogado, o atleta vai indo junto. Se o atleta não falar inglês, e não é o caso dessa, que fala muito bem, você pode nomear um intérprete. O CAS ele tem um código próprio, assim como nossos códigos, então ele tem um código de regulamento próprio, ele tem uma norma própria. E o que é o CAS nesse contexto todo? Ele é um tribunal arbitral com sede na Suíça, portanto você tem que conhecer um pouco de Constituição da Suíça e um pouco de Código Civil da Suíça, porque você resolve seus processos ali. O CAS ele representa alguma modalidade esportiva? Não. O CAS ele representa todos os esportes mundiais. Assim como o Bernardino falou da UADA, da Agência Internacional do Esporte, a Agência Internacional do Esporte, que nasceu do COI, hoje ela está isolada, ela tem sede lá no Canadá. O CAS tem sede na Suíça. A UADA, ela faz ela é uma agência mundial do combate antidoping para todos os esportes, todos signatários da norma dela. Eu vou falar um pouquinho aí para vocês. E o CAS, ele julga em última instância os processos de todos os esportes. Então, por exemplo, acabou a Justiça Desportiva Brasileira, você tem que mandar uma decisão traduzida, tanto para a UADA, porque é matéria de doping, quanto para a Federação Internacional, dependendo da modalidade. Esses casos do Fluminense, assim que o STJD julgar aqui no Brasil, o STJD é o Superior Tribunal de Justiça Desportiva, assim que ele julgar lá no Rio de Janeiro a matéria, eles traduzem, eu já fiz isso algumas vezes para ajudar os auditores lá, eles traduzem essa decisão e enviam para 2 representantes. Então, a FIFA, porque a matéria é do futebol, e a UADA, porque é doping. Então, ambos têm prazo de 21 dias para apresentar recurso. Feito o recurso, vai para o CAS, vai para a sede desse Tribunal Arbitral do Esporte. Tá? Então, a última instância é sempre essa. O advogado, então, para trabalhar com doping, vai trabalhar com direito desportivo, na especificidade de justiça desportiva e um pouco com direito internacional desportivo. Ok? Esse é o contexto do que a gente está fazendo aqui hoje. Você tem que conhecer a parte médica? É essencial. Eu falo um pouco de termos de medicina, e o pessoal costuma dizer, pô, você fez medicina? Não, não fiz. É que a gente ouve tanto esse cara falar, que a gente acaba decorando. Aprender não é difícil, mas a gente decora. Assim como eu vejo que o Bernardino tem extrema noção do que é um processo de doping. Tá? Mais propriamente ao tema, então, aqui é só para passar a parte histórica, eu vou falar dos casos que eu trabalhei, que é muito mais interessante do que ficar passando esse conteúdo todo. Né? A UADA, então, a sigla em inglês e AMA, a sigla em português, ela teve lá início em 99, era lá em Lausanne, na Suíça também, depois em 2001 mudou para o Canadá. A princípio ela foi constituída, como o Bernardino falou, em 68, 67, pela comissão médica do COI, que fez surgir depois a UADA, e hoje 50% só da verba da UADA é do COI, o resto é verba própria mesmo dela, da entidade. Tá?
Quais são as principais codificações para a gente, como advogado? Quais são as principais leis? O Código Mundial Antidoping não tem nada a ver com isso daqui. Isso aqui é código processual. Código material é o Código Mundial Antidoping e a lista que o Bernardino mostrou, que anualmente eles revisam, a lista das substâncias proibidas. Fora isso, o que o advogado precisa conhecer? Bom, gente, como advogado, tem casos que você não resolve no direito ali, na lista proibida ou no código. Você vai resolver aonde? No procedimento. Você vai anular o procedimento. Então, o primeiro caso prático que eu falo hoje. Nós temos um caso atualmente de uma modalidade bastante diferente, inusitada, inclusive a substância que foi encontrada na urina da atleta, e o que nós estamos defendendo? Nulidades na lei que se chama International Standard for Testing, que é a lei internacional para o teste. Né? Ela trata dos requisitos e do preparo do atleta, desde aquela da notificação dele. Ó, ganhou a medalha, foi notificado, dali ele tem que ir direto para a sala de controle de dopagem, todo esse ambiente. E agora vocês têm uma noção exata do que eu estou falando, porque o Bernardino mostrou. Então, até a coleta, né, das amostras, normalmente é feita a coleta de urina. Se tiver algum desrespeito às normas previstas nessa lei, é nosso dever como advogado anular o procedimento inteiro, porque se corrompe o processo. Por consequência, o atleta, mesmo que tenha um resultado analítico adverso, quando testa positivo, nós chamamos de resultado analítico adverso. Tá? Mesmo que haja um resultado analítico adverso, o advogado, por apontar um erro, uma nulidade no procedimento, como um kit impróprio para controle de dopagem, se anula, o atleta está liberado para competir automaticamente. Então, esse caso que nós temos hoje em dia, sem citar nomes, nós temos uma atleta de 19 anos que conquistou um campeonato pan-americano juvenil da modalidade dela na Venezuela. A Venezuela não usa aquele kit bonito que o Bernardino mostrou, que é feito na Suíça, ela usa um kit próprio. Sem preconceito, não dá para comparar um kit feito na Suíça com um kit feito numa indústria de fundo de quintal lá na Venezuela. Aqueles números da garrafinha, eles são feitos de uma forma diferente, é anotado a caneta e não é um adesivo lá no formulário como o Bernardino mostrou. O kit ele não é vedado, aquele pote onde você faz a micção diretamente dele, ele não tem vedação, ele é suscetível à contaminação. O que mais ele tem de errado, Bernardino? Ele não tem, ele não é, a gente chama de tamper evident, que é assim, você, quando abre o lacre, ele não tem sinal de abertura, porque aquele kit que o Bernardino mostrou, se você abrir a tampa, ele destrói. Então dá para você saber se alguém abriu aquilo ali para sabotar ou colocar uma substância lá. Esse kit da Venezuela, nós levamos lá numa audiência, nós nem conseguimos fechar o lacre, que é um lacre de plástico, e quando nós abrimos o lacre, não tinha sinal de que ele foi nem fechado. Então, é esse tipo de kit que eles usaram lá. Obviamente, isso veio por conta do quê? De uma negativa da atleta. A primeira vez que ela vai no escritório, qualquer atleta de doping, e eu fiz uma lista, o Bernardino foi mostrando as substâncias, eu tenho uma lista aqui de todos os atletas que eu já trabalhei, todas as classes de substância eu já defendi lá no escritório. Então, dá para falar caso por caso o que aconteceu aqui de verdade e de mentira, tem nomes famosos, a gente pode citar porque os casos foram públicos. Nesse caso, ela negou, ela falou assim, eu nunca usei substância proibida. E a substância que foi encontrada na urina dela é uma substância de uso veterinário, usado em cavalos, né, basicamente. Na modalidade dela, não tem absolutamente nada que necessite de força, de uma musculatura mais acentuada. Então, poxa, se essa substância que foi encontrada só poderia ter entrado no corpo dela com uma seringa, com uma injeção, é difícil acreditar que essa menina magrinha desse jeito, sem nenhuma aparência do uso, eu não sei o termo correto, né, Bernardino, mas nenhuma aparência, espinha, ela não tinha aqui, como é que é essa parte? Isso, exatamente. Ela não tinha nenhuma aparência de uso de esteroide. Poxa, ela de certo não usou isso. Deve ter sido alguma coisa feita lá na coleta, os procedimentos foram errados. Demora-se 2, 3 dias, como naquela cadeia de custódia o Bernardino colocou, para levar a amostra para o laboratório. No caso dela, demorou 30 dias, é tempo suficiente para eles fabricarem o que eles quiserem em 30 dias, usaram um kit errado. Pô, vamos atacar nisso. Só que outra coisa que nós atacamos como advogado, poxa, será que essa urina é dela? Então vamos primeiro ver, essa substância é como? Nós fomos lá para o laboratório de doping da Universidade de São Paulo, depois fomos para o laboratório de doping
ali da hípica, porque era uma substância de uso veterinário, do jockey, né, na verdade, e eles colocaram, poxa, isso daí é produzido pelo corpo, dependendo da quantidade que foi encontrada, pode ser que seja uma autoprodução, vai saber a ascendência dela, era uma menina adotiva, a mãe não tinha árvore genealógica dela e tudo mais, perfil genético, né, é assim que fala. E aí, você vê, a gente se pega falando até coisa que não sabe. E aí, vamos fazer um exame que chama IRMS, acho que é espectrofotômetro de massa, estou errado? Ó, tô ficando bom nisso. E esse exame provou que era heterógena, então ela veio de fora do corpo, não era endógena, ela não produziu, afastamos essa hipótese. Pô, vamos fazer um DNA, às vezes a urina não é dela, foi trocada. Fizemos o DNA era dela. A única hipótese que nos resta é a contaminação. Como advogado, a gente tem que ir até o final, porque a gente acredita no cliente e o cliente está batendo o pé junto que não era. No meio do processo, um laboratório lá da Alemanha, para onde a gente mandou, a gente tirou a competição foi na Venezuela, mandaram para fazer análise um laboratório credenciado de Cuba. De Cuba, nós não confiamos no resultado, mandamos para a Alemanha. Da Alemanha falou, não é essa substância, que é a boldenona. É um falso positivo para essa substância. Isso veio de uso de um suplemento de academia chamado, quer dizer, cuja substância é o ATD. Não me perguntem o nome, só sei as siglas. E aí esse ATD deveria ser defendido por nós como advogados de uma maneira diferente da boldenona, porque a boldenona é injetável e o ATD ela é uma substância especificada, é uma substância que pelo código da UADA ela tem possibilidade de entrar no corpo, muito mais possibilidade de entrar no corpo de um atleta por erro. Obviamente uma injeção ninguém se aplica de forma errada. Essa substância por vir de um suplemento de academia, às vezes a pessoa pode tomar sem saber, como os casos que o Bernardino mostrou e os que eu vou falar aqui. Então nós defendemos isso, só que a sentença foi emitida de um jeito que não considerou essas provas de nulidade do procedimento. Quem separou a urina dela não foi ela, como o Bernardino mostrou que tem que ser feito, foi o oficial de controle de dopagem. Ela não pôde escolher vários kits, deram um kit próprio para ela. A gente vai explorando isso, a gente sabe bem como fazer isso. Como advogado, você tem que ir até nas minúcias para tentar provar que a sua cliente não usou nada proibido. Esse é um dos casos, tá? Então, para ver, não é só o código que nós temos que conhecer, não é a lista só, a gente tem que conhecer a lei que fala dos laboratórios, para ver se o laboratório cumpriu tudo, a lei que fala dos testes, para saber que o teste cumpriu tudo. Então, é tudo isso que a gente tem que consultar para trabalhar nessa área, tá? O código ele foi implementado aí a partir de 2004, a partir dos Jogos de Atenas, né? Teve, para dizer um pouco da padronização, ele não tem status de lei pública, o código atual entrou em vigor em 2009. O ato que mais importa para que todos os países adotem essa mesma norma de uma... Veja bem, a gente vai falar aqui de hierarquia, né? Ou de... Muitos amigos meus que não estão no direito esportivo falam de soberania nacional. Poxa, vocês estão respeitando uma norma de uma entidade privada com sede no Canadá. Cadê a soberania brasileira nesse caso? Existe no artigo 1º da Lei 9.615 de 98, que é a Lei Pelé, dizendo que todas essas normas de entidades internacionais desportivas nós recebemos e aceitamos. E nesse caso, especificamente, o Brasil foi, olha aqui, ó, o primeiro dentre todos os países a assinar essa convenção aí, que teve em Paris, realizada em outubro de 2005. De 191 governos, o Brasil foi o primeiro a assinar. Então, depois disso, o que aconteceu? O Brasil fez uma norma própria, essas normas que eu vou mostrar, que eu mostro para vocês aqui. O Brasil, então, editou suas leis próprias, depois de assinar lá a Convenção de Paris, de outubro de 2005, e quais são elas? Então, para a gente entender, nós temos na lei, no Estatuto do Torcedor, que é aquela 10.672, por incrível que pareça, o Estatuto do Torcedor tratou um pouco de justiça desportiva também. Nós tínhamos lá em 2003 a obrigação de editarmos códigos de justiça desportiva, o que fizemos já em 23 de dezembro de 2003. Tá? O combate ao doping veio numa portaria de 2003, essas leis vocês podem anotar, se um dia tiverem interesse de fazer um trabalho sobre o tema ou trabalhar na área. E, em 2004, o Conselho Nacional do Esporte, né, o CNE, alterou o artigo 38 lá da Lei do Estatuto do Torcedor para autorizar a adoção de penalidades graves pelas confederações em razão do uso de doping. Né?
Para a gente entender melhor, hoje, em julho de 2011, foi criada a Autoridade Brasileira de Dopagem, algo que era devido desde 2005, quando o Brasil assinou a Convenção de Paris. Se vocês quiserem depois, a gente passa para quem solicitar o material, isso aí não é sigilo para ninguém, vocês têm mais é que ficar mesmo com o tema da palestra. Mas a Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem está fazendo um monte de besteira. Eu tenho uma aula junto com ele, junto com o presidente dessa autoridade, 25 de maio agora. Até vou pela manhã para assistir a aula dele, porque a minha é à tarde. E tomara que ele não fique para mim, é para eu poder falar mal depois da autoridade. Mas eles estão fazendo um monte de coisa errada, uma delas é fazer o controle de dopagem de mulheres por homens e administrando, na nossa parte aí como advogado, eles administram o processo no lugar das federações. Então, um atleta de vôlei tem que ter o seu processo realizado pelo Tribunal de Justiça Esportiva do Vôlei. Não é essa autoridade que tem que fazer, ela só faz o combate ao doping. Mas ela não pode fazer a gestão processual do resultado positivo, né, do resultado analítico adverso. Quem tem que fazer esse processo é o Tribunal do Voleibol, o Tribunal do Basquetebol, o Tribunal do Futebol. Eles não podem nem fazer notificação, abrir para contraprova os procedimentos que eu vou passar aqui para vocês, tá? Bom, conceito de doping. O Bernardino falou, o Cris vai falar um pouco de conceito de doping para vocês. Então, o repórter ali nos perguntou por que as drogas sociais também são consideradas doping. Bom, gente, tem 3 definições de doping. Aumento ilícito do desempenho, né? O prejuízo à saúde do atleta e a negação dos valores do esporte, que é o fair play, né? O jogo limpo. Desses 3, se 2 estiverem presentes na substância, o doping já é caracterizado. Então, digamos, a maconha, que todo mundo fala, poxa, a maconha não dá aumento de performance, não dá aumento de desempenho. Por que a maconha é doping? Porque, primeiro, ela não dá aumento de desempenho, mas ela traz prejuízo. O cara fica viciado em maconha, faz mal, tem todos os efeitos colaterais que o Bernardino passou aqui pra gente. E é uma negação, você não imagina alguém que está vendendo saúde, é praticante de esporte, usar uma droga. Então, por esses 2 aspectos inferiores, ela é considerada doping, sim. Porque o esporte vem de saúde, passa exemplo para os demais, para as crianças, para quem tem filho, vê isso diariamente. Tá? Esse é o conceito moderno de doping, então. Sem aquela de artigo 2, artigo 3, que nós advogados estamos muito acostumados, poxa, vamos lá na tipificação. Como o código de doping ele prevê pena, ele basicamente é um código penal. Eu até defendo isso e eles não gostam muito. Lá no CAS, eu trouxe até o texto em inglês aqui, que eu tomei uma vez na cabeça lá da presidente do painel de arbitragem. Porque ela falou assim, doutor, não existe indúbio pro réu aqui. O ônus da prova, no caso de doping, ele é grande, mas ele não é tão grande como no processo penal. Nós transformarmos a arbitragem em processo penal é confundir o que é público com o que é privado. Então, não tem indúbio pro réu, a responsabilidade é objetiva, como eu vou mostrar para vocês aqui. Tá? Bom, objetivos da norma de doping. Então, preservar a ética no esporte, salvaguardar a condição física, né, e mental dos atletas, garantir que todos os atletas partam equitativamente para cada evento esportivo. Obviamente, tem que competir, né, pelo menos sair de maneira igual. Vocês têm que estar em equilíbrio para poderem competir, e aí vence o melhor, vence quem se esforçou mais, quem treinou mais. Esse é o objetivo, manter o esporte limpo. Tá? Princípio maior do código, os atletas são responsáveis por tudo que eles tomam. Eu tive um caso lá da Dainara de Paulo, uma nadadora do Minas, que depois foi para o Flamengo. Ela teve uma nutricionista do clube dela, do Minas Tênis Clube, que receitou substâncias naturais para ela. Como suplemento, né? Suplemento para a atividade física dela, treinamento diário. Atletas de natação nadam quilômetros e quilômetros por dia. Os atletas de futebol não correm em um ano que uma nadadora nada por dia. O treinamento nesses esportes individuais é muito mais, como é que eu posso dizer, é muito maior, né? Por isso que tanta dor, como o Bernardino ressaltou. Para isso, ela tomava o seguinte, um suplemento dado pela nutricionista com uma bula perfeita, só substâncias naturais, e mandado a uma farmácia de manipulação. Essas substâncias eram paulina, que é pó de guaraná, salvo engano, cafeína, paulina, cafeína, chá verde e taurina. O que é taurina? Né? Todas substâncias naturais. Para fazer o quê? A manipulação lá na farmácia.
processo demorou quase um ano para a gente descobrir, doutora, eu não tomei, e foi encontrado na urina dela furosemida, que é um diurético. Quem toma Lasix, ou vê os pais que tomam Lasix para controle de pressão, vê que é um diurético. O Bernardino vai falar direito como é que funciona o diurético, mas pelo que eu sei, ele aumenta o volume da urina, é isso? Aumenta o volume da urina e diminui o volume sanguíneo, né? Exato. E por que ele é proibido? Porque se você toma um esteroide, por exemplo, aumentar o volume da urina faz você fazer xixi em maior quantidade e eliminar aquela substância que dá o aumento de performance. Então você toma esteroide, depois você vem com um diurético para mascarar isso, para eliminar o esteroide. Por isso que ele é proibido, ele não dá aumento de performance por si só. Mas aí estava lá, furosemida, era um campeonato sul-americano, falou, doutora, eu não tomei. Nós pegamos, na fase de investigação ainda, primeiro que nós desconstituímos o laboratório da Colômbia, porque não confiamos dele, e mandamos para o laboratório do Canadá, que é o melhor do mundo. Aí nós pegamos aí o suplemento dela e enviamos para o laboratório da Universidade Federal de São Carlos. Poxa, avalie isso aí. Se ela diz que não tomou, não pode estar aí dentro. Porque a bula, a atleta, ela é responsável, a responsabilidade objetiva, ela é responsável por tudo que toma. E mesmo que prove que não tomou sem saber, vai ser punido. E vai ser punido por 2 anos. Essa é a regra básica do doping. Não existe pena mínima e pena máxima. A pena é de 2 anos. E a responsabilidade objetiva. Se alguém disse para você tomar, se você não sabia que você estava tomando, está dentro do seu corpo, a defesa do advogado parte daí. Por isso que nosso trabalho é tão difícil. É o único processo penal que a gente não trabalha pela absolvição, e trabalha para a pena mínima, porque não tem absolvição. A pena mínima é advertência e perda da competição lá e tudo mais. Então, o que a gente tem nesse caso aí? Analisamos lá no laboratório a tal do suplemento dela e constatou-se não a folha de chá verde, constatou-se o Lasix, tá? A furosemida, na verdade, não o Lasix, a furosemida. Por que isso? Depois a gente descobriu que a folha de chá verde era cara, no laboratório, na farmácia de manipulação se substituiu. Como o efeito da folha de chá verde é diurético, e a furosemida é um diurético, eles trocaram o bel prazer, sem avisar ninguém, sem fazer constar na bula. Por que trocaram? Porque uma coisa, o sintético era mais barato do que o natural. Para mim, poderiam trocar. Cada um de nós poderia, dessa troca nós não perceberíamos, tá? O efeito seria o mesmo, acho. Mas para uma atleta não pode, né? A substância é proibida. E aí ela foi testada, nós fizemos a defesa dela, uma audiência que durou 5, 6 horas. Eles pediram até o nome do motoboy que entregou, porque ela comprou pela internet, como ela pagou, levamos lá a nutricionista, todo mundo para fazer a prova. Não teve jeito, ela pegou 6 meses de suspensão. Mas poxa, a pena não é 2 anos? Não são 2 anos de pena? Sim, mas existem depois critérios para fracioná-la. Eu vou mostrar para vocês como se fraciona, ausência de culpa, ausência de culpa grave e tudo mais. Então, esse é um caso. Outro caso de furosemida foi o da Daiane dos Santos, que eu defendi também. Ela tinha 8 parafusos na perna. Então, primeiro que vem uma condenação sumária. Daiane está dopada. Daiane é pega no doping. Então, todos nós achamos já que ela usou substância ilegal, né? A gente lê na imprensa e sai acabando com os nossos ídolos, quem nós deveríamos proteger, porque tanto nos dá alegria lá nos domingos de manhã e tal. Ela tinha 8 parafusos na perna. Por quê? Porque ela tinha operado um desvio no joelho dela, de tanto ela pular e cair, a perna dela estava arqueada. Ela falou, vou parar 2 anos do esporte, da ginástica. Então, um ano eu opero, outro ano eu treino para me recuperar. Nesse período, com 8 parafusos na perna, ela começou a engordar. Atleta, vaidosa, ela foi lá e contratou uma tal da biomédica, que o Bernardino falou que não pode prescrever nada. A biomédica fez um tratamento ortomolecular de queima de gordura localizada. E na ampola tinha a tal da furosemida e não avisou a Daiane dos Santos. Mesmo com essa defesa, por que ela usaria de um mascarante para mascarar o quê se ela não estava competindo? Ela tinha 8 parafusos na perna. Né? Parece aquelas pernas de motoqueiro que cai, né? Para que ela ia voltar para o esporte 1 ano depois? Para que se dopar? Mesmo assim, ela pegou 5 meses. Daí a gente começa a questionar como que um nadador tão importante não pegou nada, né? Em competição. E existe essa politicagem, não é uma crítica, mas é algo que, se nós analisamos e provamos que uma farmácia de manipulação estava errada, aí a pena vem de 5 meses. Mostramos que ali foi o caso da biomédica, ela estava fora do esporte, que é aquele dentro e fora de competição. Pegou 6 meses, a gente questiona que o esporte, olha o que o Bernardino falou, o que vale é o dinheiro, muitas vezes. É o patrocinador, é o cara que está no auge, e a gente tem que lidar com isso como advogado, isso aí dá até
dá até dor no estômago falar, mas existe. Nós não estamos alheios a isso em qualquer ramo do direito. Bom, o que mais? Uma regra que fica básica. Mesmo que o suplemento seja comprado com a bula informando nada proibido, não compre. O que a UADA fala é, na dúvida, não tome suplemento. Quem toma suplemento está correndo risco. Porque vai saber o que está sendo feito lá no fundo de quintal, na farmácia de manipulação. Então, atleta que vier com essa desculpa de, tomei um chá verde, porque o chá verde que causou não sei o quê, estão misturando no chá verde a furosemida, a hidroclorotiazida, que é outro diurético, não tem muita escapatória não, vai ser punido, tá? E aí eu vou dizer quanto ele vai ser punido. Primeira violação, 2 anos. Segunda violação, 4 anos. Terceira, eliminação. A eliminação pode vir da primeira, dependendo do doping. Pode vir da primeira, tá? E não significa que pode ser só 2 anos a primeira, pode ser até 4, né? Mas basicamente são essas penas que eles dão. 2, 4 e eliminação do esporte. Normalmente a segunda já gera eliminação. Essa é a prática adotada pelos tribunais. Você teve uma chance, meu querido, na segunda você está eliminado do esporte, tá? Tive casos de 2 anos? Tive. Inclusive essa que a gente está fazendo o recurso agora, ela foi punida por 2 anos. Não aceitaram as nulidades e a substância, a troca, enfim. A gente apresentou recurso, mas ela foi punida por 2 anos. Tive mais um nadador, que eu fiz a defesa, já alertei ele que ele deveria confessar, porque a confissão é uma das formas de diminuir a pena. Quando não tem nada para falar, é melhor confessar, porque daí atenua, mostra arrependimento, assim como na justiça penal, né? A justiça criminal. Mas ele não confessou até o final, ele preferiu manter a dúvida na cabeça não sei de quem, porque estava claro que ele tinha feito uso, a substância era testosterona e ele tinha claras evidências de que tinha ingerido a testosterona. Já teve 2 anos. Os outros casos, praticamente todos, né, 90% dos casos, nós conseguimos diminuir a pena. Para advertência, como eu tive semana passada, um atleta muito famoso do paradesporto, não posso falar nome porque, graças a Deus, um dos princípios do doping é o sigilo. Quando vai para a imprensa, todo mundo fica sabendo, mas se a federação consegue guardar, é nosso dever guardar o nome também. Então nós temos muito cuidado com isso. Mas ele foi punido com advertência, só de 2 anos para advertência. E esses casos que eu falei, Flávia Delaroli foi punida por 2 meses, o dela, ela tinha asma, ela tinha uma receita médica, foi um erro do médico do clube dela, ela utilizou de uma substância para desobstruir as vias aéreas, aliás, foi para fazer o tratamento das vias aéreas, não era o caso de asma, foi de uma outra atleta, a Thaís Rochelle, da esgrima. A Thaís foi do Berotec. Qual que era a outra substância? Aerolin, né? Os 2 medicamentos usados para asma, olha como o advogado tem que trabalhar. Os 2 medicamentos usados para asma, um de um fabricante é permitido, o de outro fabricante é proibido. Ela usou a vida inteira o que era permitido. O médico do clube falou, faz uma inalação com esse daqui. Né? Então não foi nem a utilização... Foi a inalação mesmo no próprio clube. Aí depois ela falou, depois que você sair daqui, você compra um desse daí. O médico do esporte errou nesse caso. Aí ela foi punida por 4 meses. O da Flávia foi para desobstruir a respiração, ela pegou 2, 3 meses, mas todos com explicações. Qual que é a regra básica para a gente aqui? As explicações, a ausência de culpa ou negligências significativas, ajuda substancial para descobrir ou estabelecer a infração. O que a UADA quer? Não quer punir o atleta. A UADA quer descobrir o doping mundial. Ela quer descortinar quem que fornece as substâncias. Então, regra básica, se você me disser por A mais B como a substância entrou no seu corpo, você tem uma pena fracionada. Se você não disser, se você não conseguir provar para mim como, mesmo que você tenha feito uso doloso ou culposo, você tem que dizer, olha, a Daiane veio pelo meu biomédico, a receita é aqui, ela assinou, ela confessou a biomédica, foi por causa de um tratamento estético, Ok, Daiane, você está admitindo que você fez uso? Sim, ela está admitindo, mas ela está admitindo que ela não teve uma culpa, ou uma culpa significativa, o advogado que vai trabalhar nisso. E ela está provando como entrou, então quer dizer, não é uma quadrilha que está trabalhando ali no tráfico de drogas que deu para ela alguma coisa proibida. Não, foi feito uma coisa bem sem pensar mesmo, né? Uma culpa leve. E a confissão, se você não tiver outras coisas. Essas 4 ações fazem
fracionar a pena. Se não for isso, o que você tem que fazer é anular o procedimento. E aí vai começar uma outra fase que depois eu comento para vocês rapidinho. O processo de doping começa com o resultado do laboratório, que a gente chama de positivo, mas na verdade se chama resultado analítico adverso. Tá? A partir daí, a Federação Internacional, a Federação da Modalidade Esportiva, verifica se existe a isenção de uso terapêutico. Quer dizer, apareceu aqui um esteroide, mas o atleta justificou um mês antes lá na federação que ele precisava usar esteroide porque ele tem um problema assim, assim, assado. Né? Então, existia uma isenção para que ele usasse, ele tinha uma justificativa anterior ao resultado analítico adverso. Está liberado. Tá? Não é bem assim, ele não pode competir, mas ele não vai ser punido se ele testar positivamente. Tá? Aí, não tem, verificou que o atleta não tinha protocolado nada lá na federação, ok, então o resultado analítico adverso faz surgir uma notificação. Então a federação notifica o atleta e fala assim, queridão, você quer fazer a contraprova? Aí o atleta vai falar, eu não usei isso, doutor, então eu aconselho lá no escritório, então faça a contraprova. Ah, doutor, olha, estou meio na dúvida, não sei se usei. Olha, se você fizer a contraprova só vai agir contra você. Você tem que ter certeza de que você não usou para fazer a contraprova. E raramente, 1% dos casos, a contraprova não confirma a prova. Estou errado, Bernardinho? Então, é muito difícil. Do vôlei, né? Como é que é? Do filho da ex-jogador de vôlei. Que foi um erro do laboratório do... foi um erro do... Foi um erro do laboratório do Rio de Janeiro, ele foi até um momento descredenciado. Os advogados então trabalharam até para descredenciar. Que não deu a... porque veja bem, você vai ao banheiro fazer a micção e aí você traz o pote coletor, que nem esse daqui, e você mesmo separa em 2 garrafas. Então o que tem em uma, consequentemente tem na outra. É dificílimo, a não ser que tenha uma contaminação cruzada, um erro do laboratório, na amostra A, é difícil que a amostra A não tenha a mesma coisa na amostra B. E ela serve justamente para isso, para detectar erro do laboratório. Por isso que o procedimento de doping, o processo de doping, ele é tão complexo dessa forma. Porque você está tirando alguém do seu sustento por 2 anos. Então, por isso que o ônus da prova da federação é tão grande assim. Ele precisa credenciar 32 laboratórios no mundo, que são os melhores laboratórios do mundo. Ele precisa fazer o amostra A e a amostra B. Só aí ele fala para você, olha, tem algo errado, tá? Vamos tirar esse rapaz. Só que aí tem o processo legal, a ampla defesa, o contraditório, que nós entramos justamente nessa fase, né? Onde nós entramos. Bom, contraprova, se ele pedir, confirmou, vai para o processo, né? Para a audiência. Se não comprovou, acaba ali. Se a contraprova der negativa, não confirmou a prova, né? A amostra A, acaba o processo aí. Bom, recurso. O esgotamento da instância nacional, né, pela Justiça Desportiva ou por um painel, não necessariamente a gente usa o Tribunal de Justiça Esportiva. A norma internacional da UADA permite o uso de painéis específicos para doping. Esses painéis são feitos com uma comissão médica, uma comissão jurídica e representantes da modalidade. Esses painéis fazem uma audiência com ampla defesa, contraditório, notificação, todo em idioma estrangeiro, e esses painéis são aceitos pelas federações internacionais. Muito mais do que as decisões da Justiça Desportiva, porque os painéis no Brasil estão dando punições de 2 anos, enquanto a Justiça Esportiva tem passado a mão nos jogadores, principalmente de futebol, dando 1 mês, 2 meses, 3 meses, principalmente se eles são jogadores famosos. Tá? Então, as federações internacionais veem com bons olhos os painéis e não com tão bons olhos os tribunais de justiça esportiva, no caso do doping exclusivamente. Bom, comunica-se à UADA, que é a Agência Internacional, e à Federação para apresentação do recurso, e aí é o que a gente está fazendo agora. Nesse caso, não foram eles que apresentaram o recurso, fomos nós, os atletas, porque ela foi punida por 2 anos. Não deu tempo de fazer a tradução para vocês, mas eu já explico mais ou menos para vocês o que tem nesses dois slides aqui, né? Então está falando assim, o ônus da prova, primeiramente, é da Federação Internacional, que tem que provar um resultado analítico adverso para punir um atleta.
Em seguida, se o atleta provar algum desvio da norma, alguma irregularidade nas normas que eu passei para vocês, de teste, de laboratório, o ônus da prova volta para a Federação Internacional, que tem que provar que esse desvio, essa irregularidade, não foi a causadora do resultado analítico adverso. Considerando aquele caso que eu falei para vocês, é o seguinte, saiu lá a boldenona na urina do atleta, eu disse que tinha um kit irregular, impróprio. Aí a federação agora tem que provar para a gente que essa irregularidade do kit não era suficiente para causar a contaminação e o resultado analítico adverso. Esse é basicamente o jeitão da coisa no processo de doping. Nesse caso aqui, é o que eu falei para vocês da Justiça Criminal. O ônus da prova da Federação Internacional é alto, mas não tão alto como na Justiça Criminal. Tá? E ela me falou aqui na decisão lá, ela falou assim, olha, ou você não pode confundir, eu usei essa jurisprudência e ela veio na minha sentença, mas é a mesma jurisprudência que eu usei em outro caso em 2010, aliás. Ele falou assim, você não pode confundir o que é justiça pública com justiça privada. Então, o ônus da prova não funciona em processo de doping. Aqui a responsabilidade objetiva. Entrou no corpo, atleta responde por isso. Tá? É basicamente isso daí. Bom, gente, deixa eu só falar de mais um outro caso aqui, que eu anotei para complementar a palestra dele. O Bernardino falou do que o advogado tem que estar atento à isenção de uso terapêutico. O advogado precisa estar atento, então, a esses formulários apresentados pelos atletas. Se o atleta chega para você numa consulta no escritório e fala assim, doutor, eu preciso tomar X substância, mas é proibida. Poxa, vamos ao médico. O médico falou, não existe tratamento alternativo, ele tem que tomar essa substância mesmo. Então, nós mandamos o documento para a Federação Internacional para evitar que num exame surpresa fora de competição ele seja punido. E a gente tem que controlar algo que se chama whereabouts. Whereabouts, traduzindo, é paradeiro. Então, a Daiane dos Santos vai sempre lá para o escritório falando assim para a gente, olha, eu hoje em dia vou para a faculdade de segunda a sexta, de tal hora até hora, treino no Pinheiros de tal hora até hora, vou viajar de férias, mês tal, vou para Porto Alegre e vou ser achada nesse endereço. Vocês me acham em casa diariamente. Esse paradeiro, todos os atletas têm que ter o paradeiro atualizadíssimos, porque se o oficial de dopagem vai uma vez na sua casa, onde você escreveu lá no paradeiro que estaria, e você não é encontrado, se ele vai a segunda vez à sua casa, e você no paradeiro disse que você estaria lá, punição. Você, é já considerada a primeira violação, uma primeira ofensa, pode estar até 2 anos de suspensão. Então você tem que manter isso atualizado, como advogado você tem que fazer a gestão desses dados do atleta. Outra coisa, o Bernardino falou do que uma vez notificado, o atleta tem que ir direto para a sala de controle de dopagem. Aconteceu essa semana passada, acho, o Tribunal da Justiça Desportiva da Federação Paulista de Futebol julgou o caso do Sheik, o Emerson Sheik. Não sei que confusão que ele teve, é que ele passou no vestiário antes de ir para a sala de controle de dopagem e foi punido por isso. Poderia ser punido por uma pena muito mais rigorosa, acho que ele tomou só a advertência, mas é só para dizer que existem várias situações por trás do doping, é muito mais complexo do que simplesmente você punir um atleta. Eu acho que o atleta é só a pontinha do iceberg. A gente tem que punir os dirigentes que não fazem cursos como esse, tem que punir as federações que não fazem normas ou manuais de substâncias para os atletas, a falta de divulgação, e não é só o atleta de rendimento, como o Bernardino fala, que é 1%, são as academias que estão recheadas de adolescentes aí usando suplementos contaminados ou mesmo não contaminados que trazem danos à saúde.